Olá, meus caros. Eu quero falar com vocês hoje aqui a respeito da questão do sigilo bancário e fiscal. Essa questão pode ser muito importante porque eu, num outro vídeo, estava explicando esse assunto. Em algumas situações, a Receita Federal ou mesmo a fiscalização estadual intima o contribuinte a apresentar os seus extratos bancários. Então, ele vai até o contribuinte lá e apresenta uma intimação dizendo, olha, traz aqui para mim os seus extratos bancários. É claro que quando ela te intima a apresentar os extratos bancários, é porque ele vai procurar, aquele órgão fiscalizador, vai procurar nos extratos bancários indícios de sonegação, ou seja, indícios de receitas que a sua empresa teve ou receitas que você, como pessoa física, teve e sobre as quais não houve o pagamento de imposto. Então, quando você apresenta os seus extratos bancários para um fiscal, você está dando a ele informações que ele poderá usar contra você. Então, a discussão que eu quero fomentar um pouquinho hoje aqui é a seguinte: você é obrigado ou não é obrigado a entregar aquele extrato bancário para a Receita Federal? Bom, existe uma série de legislações sobre o assunto e, para não ficar aqui numa história gigantescamente grande, eu vou te dizer o seguinte, que esse assunto não é um assunto pacificado. Por que não é um assunto pacificado? É um assunto que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ainda não se decidiu. Então, não existe uma definição clara do Supremo Tribunal Federal no sentido de definir se você é ou não obrigado a apresentar os seus extratos bancários. Num julgamento de algum tempo atrás, acho que um ano e meio atrás, o Supremo Federal decidiu que a Receita Federal tinha o direito de, se o contribuinte se recusar a apresentar o extrato bancário, a Receita Federal podia intimar o Banco Central para que o Banco Central fornecesse diretamente a ela aqueles extratos, independentemente de autorização judicial. Então, o fiscal foi até a sua empresa ou foi visitar você, pediu seus extratos, você disse, não, eu não vou fornecer, o fiscal, segundo aquele entendimento, poderia intimar o Banco Central, ó, me dá os extratos da empresa tal, ou me dá aí os extratos do Vicente. E o Banco Central estava entregando isso para a Receita Federal. Então, não fazia diferença se você entregasse ou não, porque se você não entregasse, a Receita Federal pegava lá no Banco Central. Num julgamento mais recente, um pouco mais recente, o Supremo Tribunal Federal entendeu exatamente o contrário. Uma empresa que se recusou a apresentar os extratos bancários para o fiscal, a Receita Federal intimou o Banco Central deu os extratos para a Receita Federal, a Receita, com base naqueles extratos obtidos no Banco Central, autuou a empresa e a empresa recorreu da autuação dizendo que a Receita não podia usar aqueles extratos. O assunto chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, nesse segundo caso, decidiu que a Receita de fato não podia. Então olha que coisa, né? Tem uma decisão dizendo que pode e uma outra decisão dizendo que não pode. O negócio não está muito claro. Minha recomendação para você é a seguinte: seja cuidadoso com a sua movimentação bancária para você não ficar exposto em relação a essa questão de ter ou não que entregar os extratos para uma fiscalização. E, se você está na dúvida e entende que a entrega dos extratos pode de alguma maneira te prejudicar, procure um advogado também para se orientar com ele para saber como fazer. Infelizmente, o resumo da ópera, como em algumas outras situações que a gente já falou nos nossos vídeos, é que não há uma decisão clara se você é ou não obrigado a apresentar os extratos para a fiscalização. Muito obrigado.